Uma boa noite a todos. Maranata. Quantos estão alegres? Amém? Eu gostaria que nesse momento que você olhasse para esse pai que está do seu lado e desejasse para ele um feliz dia dos pais. Deseja para ele merece. Você pode dizer, mas Gabriel, eu já fiz isso hoje pela manhã. Faça novamente. Como dizia a minha mãe, olha, aproveite enquanto o seu pai ainda está com vida, porque quando ele partir não tem como. Então agradeça a ele por ele sempre estar do seu lado. Que Deus abençoe vocês, pais. Agradeça a ele porque todos os dias ele sai em busca do pão. Então agradeça a Deus pela vida do seu pai. E eu quero agradecer a Deus também pela vida do meu pai, Eliésio Pinheiro. O que seria de mim? O que seria da minha vida espiritual sem o auxílio dele? Se hoje eu estou nos caminhos do Senhor, graças ao meu pai e à minha mãe, que me ensinaram a palavra. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus pela vida de cada pai que está aqui presente nesta noite. Meus queridos, eu quero trabalhar com vocês o tema que me passaram: Pai segundo o coração de Deus. Pai segundo o coração de Deus. Em honra à palavra do Senhor, eu quero convidá-los a se colocarem de pé e abram suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 20. Eu quero ler esse texto em duas traduções. A primeira tradução possivelmente é essa que você está utilizando, a Nova Almeida atualizada. Quero ler o texto, Provérbios capítulo 20, versículo 7. Provérbios, capítulo 20, versículo de número 7. Provérbios, capítulo 20, versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor: o justo anda na sua integridade. Felizes são seus filhos depois dele. Vamos ler novamente esse versículo. O justo anda na sua. Felizes são quem, irmãos? Tomai vossos assentos, por favor. Na nova versão internacional, a nova atualização dessa versão, a NVI 2023, está escrito o seguinte: o homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. Com base nesse tema, Pai segundo o coração de Deus, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeira pergunta: o que é seu pai segundo o coração de Deus? Você, pai, é um homem segundo o coração de Deus? Quais são as características de um pai segundo o coração do Todo-Poderoso? Irmãos, vale ressaltar que tanto o livro de Provérbios e os demais livros do Antigo Testamento estão recheados pela teologia que nós chamamos de justiça retributiva. O que significa essa teologia, justiça retributiva? Nada mais é: aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, se você faz o bem, você receberá o bem.
Mas se você fizer o mal, você receberá esse mal. Note, meus irmãos, como essa teologia está presente no versículo em que acabamos de ler. Olhe novamente para a sua Bíblia, Provérbios capítulo 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Olhe para mim, note, de acordo com o sábio Salomão, se você andar praticando a justiça, a santidade, a piedade, qual será o resultado? Olhe novamente para o versículo 7, parte B. Como são bem-aventurados quem? Os seus filhos. É óbvio, irmãos, que há suas exceções. Nem sempre um homem que vive uma vida íntegra, um homem que vive diariamente aos pés de Jesus, muitas vezes seus filhos não vão seguir o seu exemplo. Nós temos o exemplo do pai de Sansão. O pai de Sansão, ele era um homem piedoso, ele era um ímpio, ele era um pagão, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus. Mas Sansão andou nos caminhos do pai? Não. É óbvio que mais para frente Sansão ele vai se arrepender dos seus pecados. Mas deixando as exceções de lado, o que o texto quer nos informar é que todo homem, um pai de verdade, que anda diariamente na presença de Deus, isso vai se refletir no caráter dos seus filhos. Pais, os seus filhos enxergam em você a integridade. Você é um homem justo diante de Deus. Você é um homem íntegro diante dos seus filhos e diante da sociedade. Irmãos, o maior desafio para um pai, não é ser conhecido como uma pessoa íntegra no trabalho, não é ser reconhecido pelo seu patrão, pelos seus amigos. Mas o maior desafio para um pai é ser íntegro, é ser reconhecido como uma pessoa justa para os seus filhos. Os seus filhos olham para você e dizem: eu quero. Um rapaz olha para você e diz: eu quero ser um homem, eu quero ser como meu pai. A filha olha para o pai e diz o seguinte: olha, o meu desejo é que o meu marido seja como meu pai, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo diante de Deus. Seus filhos que veem dessa maneira, os seus filhos que conseguem ver a integridade em você. Obrigado, irmão. Já que o livro de Provérbios é conhecido como um tratado sobre a sabedoria, e quando nós estamos falando que uma pessoa ela é íntegra, de acordo com Provérbios, é uma pessoa sábia, qual o maior legado que você pode deixar para o seu filho ou para a sua filha? A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 22, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: o homem bom deixa sua herança para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Note bem, o homem bom, ele deixa sua herança, e essa herança alcança até a sua posteridade, seus netos, bisnetos. Mas a pergunta é: que herança é essa? Qual é essa herança que Salomão está enfatizando nesse texto? Ah, Gabriel, eu vivo a minha vida em prol do trabalho, porque eu quero fornecer para o meu filho a melhor educação. Eu quero deixar uma herança, uma fortuna para o meu filho. Mas
Salomão quer nos dizer? Quando você lê todo o contexto do capítulo 13 do livro de Provérbios, Salomão está tratando da sabedoria. Salomão, enquanto ele andava nos caminhos do Senhor, ele chama o seu filho Roboão e diz: filho, ouve as minhas palavras, atentes à minha instrução, porque a sabedoria que eu propago a você é como um colar. O que um pai pode deixar para o seu filho? A sabedoria. Quando você vai para o capítulo 14, versículo 11, a Bíblia vai nos dizer: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há dois tipos de famílias: uma família que está destruída e uma família que está fortificada na palavra de Deus. Qual é a tua família? Como está a tua casa? Como estão teus filhos? Como está a tua esposa? Porque o ímpio, a casa do ímpio, que não vive na integridade, que não pratica a justiça, que abomina a sabedoria, essa casa será destruída. Mas aqueles que vivem uma vida de integridade, aqueles que vivem uma vida pautada na palavra de Deus, aqueles que vivem uma vida com os olhos fixos no céu, essa casa irá prosperar. Por quê? Porque quem é o centro dessa casa? Quem é o centro dessa família, irmãos? Jesus Cristo. Eu não sei como é que está a tua família nessa noite, Pai. Eu não sei como estão os teus filhos. Mas se você quer salvar a tua casa, se você quer restaurar a tua família, faça de Cristo o centro do seu lar. E assim você verá a tua casa prosperar. Irmãos, precisamos resgatar urgentemente a figura do Pai, pois ela está desgastada em nossa sociedade. Olhe para a mídia. O que a mídia tem propagado do que seria um pai nesta geração? Eu não sei quantos já assistiram esses desenhos aqui. Uma família da pesada, os Simpsons, os Flintstones. Qual é a visão que eles passam acerca de um pai? Do que é ser um pai? É um homem bobão, um idiota, é um homem que não tem responsabilidade nem com sua esposa e nem com seus filhos. Mas é isso que Deus deseja que você seja, pai? Obviamente que não. É por isso que nós precisamos resgatar urgentemente a figura paterna. O que é ser um pai para esta geração? Porque há muitas pessoas frustradas. Muitas vezes a culpa é de quem? Do pai. Porque o pai não soube conduzir o seu lar. Irmãos, isso é tão sério, que o dever de conduzir a casa é de quem? Do homem, é do pai. A esposa vai auxiliá-lo nessa condução. A Bíblia diz que aqueles que não têm responsabilidade com os seus e com aqueles que são da sua própria família, da sua própria casa, têm negado a fé, e é pior que o distante, é pior que o mundo. O que é ser um pai nesta geração? O que é ser um pai à luz das Escrituras? Falando acerca da importância do pai em nossa sociedade, veja o que a serva do Senhor tem a nos dizer. São uma lição e deveriam ser um estímulo para todo pai. O círculo dos deveres para com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que querem empenhar na obra do levantamento moral dos seus semelhantes.
É o teu dever, pai, cuidar da moral da sua casa, da tua casa, da moral dos teus filhos. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado a quem? Aos fundadores e protetores do lar. Quem é o responsável por proteger o lar? É você, pai. É por isso que ela diz: não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas aos seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências e de grande alcance como a obra de quem? Dos pais. Por que a nossa sociedade é uma sociedade tão fraca? Por que a nossa igreja está fraca espiritualmente? Porque os lares estão fracos. Muitas vezes nós fazemos semanas de oração, vigílias, programações voltadas para o jejum, visando o reavivamento espiritual. Mas a igreja só vai passar por esse reavivamento tão prometido se o seu lar estiver reavivado. Porque famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Não é à toa que quando naquele grande dia todos comparecerem diante do tribunal de Cristo, Deus não vai perguntar para sua esposa: onde estão os filhos que eu te dei? Deus não vai perguntar para os filhos: onde estão os teus pais? Mas a Bíblia nos diz que Deus vai se direcionar ao pai e vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? Você cumpriu o seu dever? Você foi fiel àquilo que eu designei a você? Protegeu o seu lar dos ataques de Satanás? De levar a sua família a ter um contato diário comigo? Qual será a tua resposta? Você tem cumprido esse dever? Se Jesus chegasse para você hoje e dissesse: onde está a tua casa? Qual seria a tua resposta? Irmãos, Abraão terá o privilégio de dizer: Senhor, aqui está a minha casa. Só que Ló não terá esse privilégio. Imagine Ló dentro da cidade santa, contemplando a sua esposa e as suas 2 filhas fora da cidade. Por quê? Porque Ló negligenciou o seu lar. Mais importante do que ter cargos na igreja é ter uma família saudável, é ter uma família aos pés de Cristo. Irmãos, priorize o seu lar. Mais importante do que ter fortunas é ter um lar bem estruturado, uma família bem estruturada, uma esposa íntegra, filhos santos. Isso é mais importante. Você tem cumprido esse dever, pai? Você tem conduzido a sua casa aos pés de Jesus? Mas a pergunta permanece: o que é ser um pai segundo o coração de Deus? Já que hoje nós estamos tratando de um pai segundo o coração de Deus, a pergunta é: Gabriel, o que é ser um homem? O que é ser um pai segundo o coração do Deus Todo-Poderoso? Primeiro, um homem cuja integridade seja reconhecida pelo próprio Deus. Vocês conhecem essa história? A história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus
se desviava do mal. A Bíblia diz que no céu houve uma assembleia. Deus estava sentado no seu trono, rodeado de anjos. E a Bíblia diz que Satanás compareceu diante de Deus. E Deus olha para Satanás e diz: de onde você vem, Satanás? De onde você vem? Satanás diz: de perambular pela terra e passear por ela. E aí Deus diz algo para Satanás. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irmãos, imagine Deus dando esse diagnóstico acerca da sua pessoa. Dentre os cidadãos brasileiros, não há um como ele. Deus olha para Satanás e diz: Satanás, você diz que é o dono do mundo? Você já notou Jó? Jó é o que vai se rebelar contra o teu reino. Jó é o homem que não está submisso ao teu reinado. Ele é um homem íntegro. Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. O maior desafio para um pai é ser um homem íntegro diante dos seus filhos, porque é muito fácil ser íntegro. Passar para o meu patrão, para o meu professor, para os meus vizinhos, uma aparência de santidade. E até para os irmãos. Até para os irmãos da igreja. É muito fácil. Porque vocês não convivem comigo. Muitos que estão aqui não convivem com você, mas os seus filhos te conhecem. A sua esposa te conhece. E Deus conhece o íntimo do teu coração. Você é um homem íntegro diante da tua esposa e de teus filhos, e acima de tudo diante de Deus. O que é ser um homem, Gabriel? O que é ser um pai segundo o coração de Deus? É um homem cuja a integridade seja reconhecida pelo próprio Deus. Que outra característica de um homem segundo, de um pai segundo o coração de Deus? É um homem que tenha uma fé inabalável. E eu gostaria de ouvir a igreja. Quem na Bíblia é conhecido como o pai da fé? Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E em que texto nós podemos perceber a fé de Abraão sendo provada? Gênesis no capítulo 22. Imagine, pai, você na sua casa, e aí Deus aparece para você e diz: meu filho. Aí você diz: eis-me aqui, Senhor. Toma o teu filho, ou tua filha, o teu único filho a quem você ama, e vai para a terra de Moriá. Sobe em um dos montes que eu te mostrarei, e ofereça-o em holocausto. Você teria coragem de obedecer a ordem de Deus? A Bíblia diz que Abraão sai da sua tenda, vai para Moriá. Chegando no monte, Abraão olha para os seus dois servos e diz: olha, fiquem aqui, porque eu e o menino nós vamos subir. Nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor e nós iremos retornar. Nós, ele não disse eu irei retornar, nós iremos retornar. E enquanto Abraão, com 120 anos de idade, estava subindo aquele monte, a Bíblia diz que Isaac se aproxima do seu pai e diz: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão vai dizer: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Meu filho, você tem essa fé inabalável? Você tem feito de tudo para propagar essa fé aos teus filhos e à tua esposa? O que é ser um pai segundo o coração de Deus? É um homem que tem uma fé inabalável.
O que é ser um pai? Por último, o que é ser um pai segundo o coração de Deus? É aquele pai que está disposto a salvar a sua casa, custe o que custar. Alguém se lembra desse personagem? Noé. A Bíblia diz que Noé, ele construiu o quê? Uma arca. E a pergunta fica: qual foi o propósito de Noé construir aquela arca? Paulo vai nos dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar quem? A sua família, a sua casa. Noé, ele estava preocupado em salvar as outras pessoas, sim ou não? Sim. Não foi à toa que ele passou 120 anos pregando: povo, ouçam a voz de Deus, o dilúvio está para ser derramado, Deus vai operar o juízo, mas antes dele operar esse juízo, ele nos deu um escape. Olhe para essa arca, salve você e a sua casa. Mas, irmãos, imagine Deus chegando para Noé e dizendo o seguinte: Noé, entra na arca, tu, a tua esposa, os teus filhos e as mulheres de teus filhos. E Noé olhar para um lado e para o outro, e os seus filhos não estão lá com ele. Cuidado, e você está tão preocupado em querer salvar os outros, e você, pai, negligenciar a sua casa. Antes de você querer salvar o mundo lá fora, salve primeiro os que estão dentro do seu lar. Com isso eu não estou dizendo que não é para você dar estudos bíblicos, mas se preocupe com a salvação da sua casa. Se preocupe com a salvação da sua família. Mas Gabriel, eu não tenho pai. Meu pai me abandonou. Meu pai morreu. Ou meu pai não é cristão. Lembre-se, as boas novas do Evangelho é que você tem um pai. Porque quando Jesus esteve nessa terra, Jesus pregou muitos sermões. Mas sabe qual era a essência da mensagem de Cristo? É que você tem um pai. Gabriel, meu pai faleceu. Gabriel, meu pai não está aqui presente. Meu pai não é cristão. Ou meu pai não é um homem segundo o coração de Deus. Eu me sinto só. Não se sinta só, porque você tem um pai celestial. Veja o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 11. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Não importa quem foi o seu pai ou que o seu pai tenha sido, o importante é que você não está só. Você tem um Pai celestial, um Pai que cuida de você, um Pai que zela pela sua salvação. E esse Pai enviou o seu único Filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha. Quando os discípulos estavam naquele cenário, eles ouviram dos lábios do Mestre que ele seria traído e crucificado. Uma tristeza bateu no coração deles, uma angústia. E Jesus, percebendo essa angústia, em João capítulo 14, Jesus olha para os discípulos e diz: meus filhos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus ainda acrescenta: eu não vos deixarei órfãos. É necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você não está só. Você tem a presença do Espírito Santo. O Senhor prometeu ser o Pai para os órfãos. Se vocês lhe derem o coração, Ele lhes dará o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Eu preciso apelar ao seu coração, você que ainda não é um adventista do sétimo dia. Pai, você que ainda não tomou uma decisão, mas você sentiu no seu coração de ser filho ou filha de Deus, entregue o seu coração. Não se feche para o Evangelho, não se feche para o Evangelho. Não permita que o seu coração esteja endurecido, porque o maior desejo de Deus é que Ele seja para você o que Ele venha ser para você, Pai. O Senhor prometeu ser um Pai para os órfãos. Se você lhe der o coração, Ele lhes dará poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Deus faz um apelo hoje, e esse apelo está embasado em um vídeo. E a pergunta fica: onde estão vocês, homens corajosos? Paz que temam o Senhor. Você, pai, dirá um sim para o chamado de Deus. Será projetado nesse momento um vídeo. Ouça a voz de Deus apelando no seu coração, porque o mundo hoje carece não de homens estudiosos, inteligentes, ricos e poderosos. O que o mundo carece é de homens que cumpram o seu dever como pai, homens que saibam conduzir o seu lar até as mansões celestiais. E se esse for o teu desejo, pai, enquanto nesse vídeo um homem disser: onde estão vocês, homens corajosos? Aceitem o chamado que Deus fez a você e dizer: eu vou. Se esse for o teu desejo, pai, se coloque de pé. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas.
mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus nos mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou. É o seu desejo, Pai? Eu vou. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, Pai. É você responder esse chamado e dizer, eu vou. Ninguém vai conduzir o meu lar, a não ser eu, Pai. Por quê? Porque você não está só, Pai, nessa tarefa. Deus deixou para você o Espírito Santo. Deus deixou para você o poder do Espírito Santo de conduzir a tua casa para as mansões celestiais. Não é a responsabilidade da tua esposa conduzir o seu lar. É sua responsabilidade. Deus olhará para você e vai dizer, filho, onde estão? Onde está a aliança? Onde estão os filhos que eu te dei? Você dirá, pai, está aqui. Veja a minha esposa e os meus filhos. Porque enquanto eu estive nessa terra, eu fiz das palavras de Josué as minhas. Josué olha para aquela nação que havia conquistado a terra de Canaã. Ele diz, olha, os vossos pais não deram um exemplo. Vossos pais adoravam outros deuses. Essas nações que nos cercam também adoram outros deuses. Escolham a quem se vai. Porém, eu e a minha família, a minha casa, serviremos ao Senhor. Nesse momento nós ouviremos uma mensagem musical. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Vem aqui à frente. E este louvor trata acerca da importância do Pai. Vocês são especiais em nossas vidas. O que seria dos filhos dessa igreja sem a presença dos pais? Peça a Deus para que Ele possa capacitá-lo a conduzir o seu lar, a conduzir os seus filhos no temor do Deus Todo-Poderoso.